Queridos, a graça e a paz do Senhor seja abundantemente derramada em nossos corações. Que prazer estar novamente com os amados, que prazer estar novamente com os irmãos. Podemos, neste momento, nos colocar diante da presença do nosso Deus. Podemos, neste momento, mais uma vez, iniciar esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bom que mais essa semana Deus nos ajudou a romper em fé, nos ajudou na nossa caminhada, para que nós pudéssemos nessa hora glorificá-lo e exaltá-lo de todo o nosso coração. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Pai querido, porque em tudo o Senhor tem nos guardado e abençoado. Obrigado, Pai querido, por este momento onde o Senhor nos permite entrar na Tua presença para poder glorificar e exaltar o Teu santo, bendito e amado nome. Venha, Deus, abençoar este momento, cada lar, cada casa, cada família que nessa hora, Deus, se preparou para, Deus, adorar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Fica conosco, Pai, nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querida, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados nessa noite está no Salmo de número 100. Nós leremos somente os versos 1 e 2, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Bem, o Senhor nos convida a adorá-lo, o Senhor nos convida a exaltar o seu nome, a sua presença, teus feitos, tudo aquilo que ele já fez e faz em nossas vidas. É interessante que o salmista ele fala de algumas emoções e de alguns sentimentos que estão envolvidos nesse momento de louvor e de adoração. Ele fala do júbilo, ele fala de alegria. E não são somente sentimentos e emoções carnais que devem, nesse momento, fazer parte deste culto, desse momento de adoração. Pelo contrário, todas as vezes que nós celebramos ao Senhor com júbilo e com alegria, nós devemos fazer com perfeito entendimento de quem é Deus. Quem é Deus para você, querido? Quem é o Senhor para você? Quem é o Pai? Quem é o Salvador? Quem é o Senhor? Quem é o provedor? Você já parou para pensar nisso? É dessa forma que o salmista nos convida a adorá-lo, com esse perfeito entendimento de quem Deus é, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará em nossa vida. Querido, todas as vezes que nós entendemos quem Deus é, todas as vezes que nós entendemos o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele fará em nossas vidas, aleluia, nós nos colocamos diante da presença dEle com toda a alegria do nosso coração, com todo o júbilo. Olha para a tua vida nessa noite, querido. Olha de onde Deus olha para onde Deus te resgatou. Olha para onde Deus te tirou. Olha o que Ele tem feito na sua vida, na tua família. E observa se não é com toda alegria que nós podemos adorá-lo nessa noite. Eu gostaria que você parasse nessa hora, colocasse teu coração diante da presença do Senhor e falasse assim: é verdade, Pai. Todo louvor, toda adoração, tudo aquilo que eu posso fazer para o Senhor, Pai, ainda é pouco diante daquilo que o Senhor fez na minha vida. Ariovaldo Ramos talvez tenha sintetizado da melhor forma possível, que é adorar a Deus. Adorar a Deus é enxergar a Deus como Deus é. E quando nós enxergamos a Deus quem Deus é, nós olhamos para nós e vemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos corruptos, o quanto nós somos falhos. E aí sim nós conseguimos adorá-lo com toda a gratidão do nosso coração. E é dessa forma, querido, que eu gostaria que você adorasse o Senhor nessa noite, que você se juntasse à adoração, mesmo na tua casa. Talvez nesse momento você fale assim: poxa, mas eu não estou naquele ambiente de culto, onde tem aquele louvor, toda aquela atmosfera de adoração. Não precisa disso, querido. Simplesmente olha para o teu coração, olha para a tua vida, olha para tudo que Deus fez e você vai conseguir adorá-lo em espírito e em verdade. Te convido nessa noite a se colocar diante da presença do Pai. Toda a nossa igreja reunida em Volta Redonda, Piraí, Barra do Piraí, Arrozal, Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Engenheiro Passos, pessoal de Campos de Jordão, São Paulo, Sorocaba, Florianópolis, Atibaia, Corumbá, Ourém, Barreiros, aonde quer que você esteja nessa hora, adore o Senhor de todo o teu coração. Vamos adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus.
noite, irmãos, a graça e a paz, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos estejam bem. Hoje foi me dada a oportunidade para falar com os irmãos sobre comunhão, uma palavra sobre comunhão e uma oração sobre comunhão. A comunhão ela é importantíssima para a igreja. Nós vamos ver como isso acontece. Quero deixar um texto para você, para os irmãos, para a igreja, que está em Atos capítulo 2, verso 42. Fala sobre a igreja primitiva e como que a igreja funcionava, como que as coisas aconteciam naquela época. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como é que funcionava, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Comunhão é a palavra principal. Perseveravam nas doutrinas e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos fazer isso, vamos manter a nossa comunhão, vamos orar uns pelos outros, vamos entrar na campanha de torre de oração. Participe conosco. Um só objetivo, irmãos, uma só fé, né? O foco da igreja, unidos no mesmo foco da igreja, no mesmo objetivo da igreja, que é evangelizar, que é levar as boas novas aos perdidos, é estender a mão ao necessitado, ao nosso irmão que está precisando de nós, você que pode. É comunhão, isso é importantíssimo. E através dessa comunhão, muitos sinais e prodígios aconteciam por intermédio dos apóstolos, da igreja. E olha que coisa linda, Salmo 133 diz pra gente sobre a comunhão. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O versículo 3, parte B, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No lugar que existe comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vamos viver em comunhão. É muito bom, é muito importante a comunhão da igreja. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor e bondade, clamamos a Ti neste momento, Senhor, pela comunhão da nossa igreja, pela unidade da nossa igreja, Senhor. O quão importante isso é para a igreja ser saudável, ser uma igreja exemplar, uma igreja revigorada, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja saudável neste mundo perverso. Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a vivermos em união, a amar o nosso irmão como a nós mesmos, assim como Cristo tem nos amado, assim como Cristo tem nos ensinado o amor, Pai. Nos ajuda a vivermos em comunhão e nos abençoa através dessa comunhão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Deitado, quer
me sondas. Deus, tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Eu sei que tu me sondas. A paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. É bom saber que você está sintonizado agora no nosso culto online. E se você está assistindo pela primeira, segunda ou terceira vez e não faz parte da família Água da Vida, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal e ali ter acesso a outros cultos, mensagens, pregações que estarão ali para você poder ouvir e compartilhar um pouco desse amor até mesmo com outras pessoas. Eu quero neste momento convidar você a abrir sua Bíblia, se você puder, Salmo 96, versículos de 1 a 4. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. A Bíblia aqui nos convida a adorar a Deus, todos os povos. Nós não sabemos aonde essa mensagem, aonde esse culto vai chegar. Com certeza vai além das 4 paredes da Igreja Água da Vida aqui no Monte Castelo, em Volta Redonda. Vai muito além. E se você está assistindo, eu quero te convidar neste momento a nós orarmos. Orarmos por todos nós. Orarmos para que a mensagem, a palavra, os louvores toquem em nosso coração. E você que está assistindo este culto seja também impactado pelo amor do Senhor. Quero te convidar neste momento a fechar os teus olhos, a reclinar a tua cabeça e colocar sua atenção agora em Deus e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti a oportunidade que nós temos, ó Deus, de ministrar a Tua palavra, ministrar louvores, participar deste culto, ó Deus, sabendo que ele irá muito além do que nós estamos imaginando aqui, Pai.
Há muitos corações necessitando ouvir a tua voz. Há muitos corações desejosos de ouvir a tua voz. E o Senhor há de usar este culto e cada um de nós, da família Água da Vida, para abençoar essas pessoas. Que este culto seja agradável e cada um que for assistir possa entender a mensagem transformadora do Senhor Jesus. É a oração que eu faço neste momento, com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Continue assistindo o nosso culto, continue sendo edificado com a participação de cada um dos nossos irmãos e tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono
ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, queridos, graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Mais uma vez aqui no nosso culto online da Igreja Água da Vida. Prazer estar com vocês novamente. Hoje responsável aí por fazer o nosso momento do ofertório. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você antes de você decidir entregar aí o seu dízimo ou a sua oferta, né? E eu gostaria de ler um texto clássico da palavra de Deus, que está em Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É sabido por todos nós que existe hoje uma apelação muito grande em relação a dinheiro na igreja, nas igrejas, né? A maioria dos líderes, motivados por ganância, muitos deles induzem os seus membros a ofertarem, a entregar os seus dízimos, e usam muitas vezes a palavra de Deus para fazer isso, usam um texto bíblico para fazer isso, e motiva as pessoas a se movimentarem em direção ao gasofilácio, ou a entregarem nos seus envelopes as suas quantias em dinheiro, né? E a gente sabe que muitas pessoas se movimentam mesmo por causa dessas influências, dessas lideranças. O que acontece é que existem basicamente dois sentimentos que fazem com que as pessoas se movimentem em relação a entregarem os seus dízimos e as suas ofertas. E o pior de tudo são esses sentimentos que são gerados através de pregações e de textos bíblicos. Por exemplo, o primeiro deles é o sentimento do medo, ou um deles, né? É o sentimento do medo, do pavor, medo de devoradores, medo do gafanhoto. E as pessoas induzem mesmo que se você não entregar, o gafanhoto vai alcançar você, o devorador vai te alcançar, você vai gastar o seu dinheiro com farmácia, você vai gastar o dinheiro no seu carro, as portas dos céus vão se fechar para você. Então existe um pavor colocado no coração das pessoas para que induzem essas pessoas a entregarem as suas finanças nas igrejas. E existe essa verdade hoje no coração de algumas lideranças, né? Então você tem que trazer, porque se você não trouxer, Deus vai pegar você na esquina. E o segundo sentimento é o sentimento de ganância. O primeiro é medo. O segundo é o sentimento de ganância, que se você trouxer, Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai derramar sobre você 100 vezes mais do que aquilo que você... Inclusive aqui no texto de Malaquias fala sobre esses dois sentimentos. Primeiro é o sentimento de pavor, de medo, do gafanhoto, do devorador. Em segundo, é o sentimento de Deus derramar sobre você toda a bênção dos céus. Então você é movido por esse sentimento de ganância. Você leva, mas leva com segundas intenções. A sua intenção primeira não é o amor, não é a alegria, não é uma consciência pura, evangélica de fato. Mas é um sentimento de que se eu depositar, Deus vai me devolver. E vai me devolver uma quantia substanciosa, bem melhor, 100 vezes mais, sacudida, transbordante. Então isso movimenta as pessoas para fazerem isso. O que eu quero dizer para você hoje é que não seja assim. Sabe, decida que será diferente, decida que será sem barganhas com Deus, decida que será sem medo de devoradores, decida que não será uma troca de favores, decida que será apenas por alegria, consciência e amor. Sabe, não transfira para outro aquilo que é uma responsabilidade nossa como membros de uma instituição. A igreja acontece sem prédio, você já sabe disso. A gente pode se reunir até embaixo de árvore. E vai ser igreja, porque igreja sou eu e você.
Agora é bem gostoso e confortável a gente estar num templo, reunido com os irmãos, na alegria da comunhão, no ar-condicionado, quando o dia está quente, quando a noite está com bastante calor, não é verdade? Então a instituição precisa da fidelidade dos irmãos, sim, de nossa fidelidade. Por isso eu aconselho a você a continuar cooperando financeiramente com a instituição, mas eu quero deixar o último texto para você, em 2 Coríntios capítulo 9, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não se mova por medo. Não se mova por medo de devoradores. Não se mova por barganha, por troca, com segundas intenções, por ganância. Se mova por alegria, consciência e amor. Senhor, abençoe a sua vida e faça você prosperar pelo poder do nome de Jesus. É isso que eu oro para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Oferte ao Senhor, oferte para a igreja. Te bendizer, te adorar. Eu tenho motivos pra te exaltar, te bendizer, te adorar. É teu meu coração, é teu meu coração, é teu. E sempre te levar o meu profundo louvor. Quero te declarar o meu eterno amor e sempre te levar o meu profundo louvor. É teu meu coração, é teu meu coração, é teu. A ti pertence a minha vida, a honra, a glória e a adoração. És Rei dos Reis, soberano, a minha salvação. A ti pertence a minha vida, a honra, a glória e a adoração. És Rei dos Reis, soberano, a minha salvação. É teu meu coração, é teu meu coração, é teu meu coração, Jesus. É teu meu coração, é teu meu coração, é teu meu coração, Jesus. É teu meu coração, é teu meu coração, é teu meu coração, Jesus. Boa noite, amados. Estamos aqui mais uma vez cultuando o nosso Deus e é um momento que vamos estar falando sobre missões e é impossível falar de missões sem citar Atos 1:8.
aonde a determinação é para que começasse por Jerusalém, ser testemunha em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era um modelo, era um protótipo espiritual. Essa é boa, né, mano? Protótipo espiritual de missões. Porque o modelo teria que ser replicado, teria que ser repetido a partir de Jerusalém. E foi treinado em Jerusalém, e eu vejo que alguém que aprendeu muito bem isso lá em Jerusalém foi Filipe, né? Lá em Atos 8. Filipe, ele não tinha um programa missionário, ele entrava em Samaria, as pessoas se convertiam. Então, um grande modelo foi Jerusalém, e um grande exemplo de missões foi Filipe. Então, e nós não podemos parar a obra missionária. E nós queremos dizer que somos gratos a Deus pela parceria que temos lá em Ourém com o pastor Gladstone e sua família. Queremos louvar a Deus também pela parceria com o pastor Newton lá em Corumbá. Queremos também agradecer a Deus pela vida da Carminha e Elanice, né, que estão lá em Barreiras, na Bahia. Gostaríamos também de agradecer a Deus pelo pastor João, Luiz, Santiago e família, que está lá no Meva, e também pelo nosso querido abrigo da Pedra de Guaratiba, né? E o Desafio Jovem em Pouso Alto, em Minas Gerais. Que Deus possa estar abençoando missões e que você não deixe de ser um parceiro, que você possa continuar ofertando em missões, ofertando para que aqueles que não podem ir possam estar ajudando aqueles que estão lá na frente da batalha. Alguns vão, outros ficam à frente, dando a manutenção daqueles que estão lá. Que Deus abençoe os nossos campos missionários. Que Deus abençoe todos os missionários que estão na linha de frente. E que assim possamos seguir fazendo a boa obra do Senhor. Um beijo grande e até breve. Glória a Deus. Um beijo grande. Deus te abençoe. E eu gostaria muito de repartir um pouquinho de tudo que tem acontecido aqui nos nossos dias aqui, bem intensos, dentro do programa de recuperação, com mais de 160 alunos, né? Dentre eles homens, mulheres, maior idade, menor idade. Realmente é um grande desafio, não é fácil, mas nós temos muito prazer em fazer esse trabalho, em lidar com esse tipo de situação. E por que eu digo que nós temos muito prazer? Porque nós temos visto muitos resultados. E aí então nós temos aprimorado o nosso trabalho dia após dia, e eu gostaria de repartir com vocês um pouquinho do que tem acontecido aqui com a gente. Nós temos tido professores e recebido professores do Brasil e de fora do Brasil. A última conferência do Desafio Jovem do Brasil, no mês de abril, foi aqui, onde recebemos representantes do Global e do Desafio Jovem da Califórnia, que tiveram bons relacionamentos com os nossos alunos, treinamento com a nossa equipe de obreiros, para aperfeiçoar a maneira nossa também de lidar com os nossos alunos, porque nós temos que progredir. Nós pensamos da seguinte maneira: perfeição nós não vamos encontrar em lugar algum, mas progresso é um dever de todo ser humano e de toda organização que realmente deseja e quer o melhor para aqueles que estão sob os seus cuidados. Então, os alunos e os obreiros que estão sob os cuidados do Desafio Jovem, nós temos oferecido o melhor que podemos, com professores qualificados que vêm aqui ministrar aulas. E são aulas voltadas para 3 áreas diferentes: saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Quando nós juntamos essas 3 áreas, nós estamos muito perto de alcançar um nível alto na recuperação e na autoestima também desses alunos. Porque quando você não sabe quem você é, você acaba acreditando naquilo que as pessoas dizem que você é. Então temos sim que trabalhar essas áreas. Além das aulas de estudos em grupo, nós temos as aulas nos estudos pessoais, onde temos avançado dia após dia com os nossos alunos,
Como que funciona o estudo pessoal? Cada aluno ele corre ou caminha na sua velocidade. Os professores são treinados e habilitados para poder acompanhá-los nisso, com lições bíblicas, com lições normais também. Temos também um grupo de alfabetização e esses estudos são muito ricos. Além disso, também temos grupos de fase e grupos de relacionamento, onde eles têm a liberdade de expressar o que estão sentindo também, o que nós achamos muito importante. E temos um lazer, onde nós trabalhamos nesse lazer, usando para que eles sejam tratados em áreas que precisam ser tratados. Então, em cada lazer, nós temos um monitor para cuidar de como que o aluno está se comportando ali. E quais são os lazeres que nós temos aqui? Desde de um lago para pesca, campo de futebol, onde a gente trata muito os meninos, né? Porque ali o nervo aflora e é bem bacana o relacionamento ali, porque ali a gente consegue discipular e descobrir, realmente conhecer a pessoa. Temos o salão de jogos com sinuca, pimbolim, ping-pong, e nós usamos tudo isso para o crescimento e para o avanço deles. Não é apenas um lazer, né? Tentamos oferecer o melhor da refeição para eles, né? Todos os dias, desde o café da manhã até o chá da noite antes de dormir. Só que nós entendemos, esse é um ponto importante que eu queria chegar com vocês, que dentro de tudo isso que acontece e muito mais, que eu não vou colocar aqui para não estender muito esse vídeo, nós temos uma equipe que é treinada 2, 3 vezes por semana, mas a recuperação é muito pouco a recuperação. Por que eu digo isso? Porque nós acreditamos plenamente na recuperação do dependente químico. Nós não andamos pelo caminho do só por hoje. Existem 3 fases que um dependente químico passa. A fase do viciado, do ex-viciado e do não viciado mais. É possível alcançar essa fase do não viciado mais, que é onde a pessoa já não pensa mais como um dependente químico, e aí então também ela não vai usar, porque ela não pensa mais assim. Então o nosso objetivo aqui é trazer dignidade para eles. Porque essa fase da dependência química é só uma fase, isso vai passar. Infelizmente, muitos têm morrido nas drogas, tanto drogas lícitas como drogas ilícitas, porque não tem tido a oportunidade de encontrar um programa digno de recuperação. E aí eles ficam desorientados e acabam se entregando porque deixam de sonhar e morrem antes mesmo de morrer fisicamente. É apenas uma consequência. Nós entendemos que essa fase, para quem tem a oportunidade de se reencontrar dentro de um programa de recuperação para problemas controladores da vida, que é o que nós realizamos aqui no Desafio Jovem ETM, é apenas uma fase. É uma fase difícil que eles estão passando. Nós queremos trazer para eles dignidade. Dignidade dentro do programa. E muito mais do que recuperar e passar essa fase difícil, nós firmamos um convênio, uma parceria com a Escola Municipal e Escola Estadual no município de Pozo Alto, onde nós estamos situados, onde todos os menores de idade que fazem parte do nosso programa, da nossa ala de menor, eles terminam o programa de 9 a 12 meses, eles são encaixados para acertar os estudos deles, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então hoje nós estamos com 3 alunos já fazendo o estudo básico, mais 4 a 5 no ensino fundamental. E outra notícia muito bacana, nós temos um convênio com a Faculdade de São Lourenço e já temos 2 alunos que hoje são obreiros porque terminaram o programa, que estão fazendo faculdade, uma de psicologia e outra de ciências contábeis, para que possam ter um futuro digno. Volto a repetir, a dependência química é apenas uma fase. Nós acreditamos plenamente na recuperação total do ser humano. E é um prazer poder repartir com vocês um pouquinho do que tem acontecido aqui. Nós estamos progredindo
Existem novidades para vir aí dentro do programa de recuperação do Desafio Jovem ETM aqui na cidade de Pouso Alto, e logo mais nós vamos repartir coisas novas e boas novas, boas notícias para cada um de vocês. Que Deus vos abençoe hoje e todo sempre. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Graça e paz, povo de Deus. Espero que você esteja sendo abençoado. Eu tenho certeza que está nesse culto de domingo maravilhoso da Igreja Congregacional Água da Vida. E dando sequência, esse é o nosso momento de oração. Eu gostaria que você, junto comigo, pudesse abrir a sua Bíblia para que nós possamos meditar na Palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Querido, que nesse momento você possa colocar nessa parte do culto todas as suas necessidades, todas as suas aflições, pois eu creio que o Senhor, de fato, Ele está conosco e irá ouvir os nossos pedidos nessa noite. Eu gostaria também de fazer menção ao que o pastor Gerson passou para mim durante a semana. Passou alguns nomes de pedido de enfermidade, também algumas circunstâncias, algumas situações que a igreja necessita e carece de oração. Então eu gostaria que nesse momento todos nós pudéssemos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque Tu és bendito, Tu és fiel e poderoso. E sabemos, ó Pai, que não há um Deus como Tu, pois Tu és único e grandioso sobre todos nós. Pai, que nesse momento nós que estamos aqui tão pequenos, tão pequeninos diante da Tua presença, diante do Teu ser, pois Tu és maravilhoso, queremos, ó Pai, Te entregar os pedidos, ó Deus, que a igreja tem feito, mediante, ó Pai, a enfermidade. Que o Senhor possa ir, ó Deus, de encontro aos nossos irmãos que se encontram enfermos,
que se encontram passando por uma situação complicada, difícil. E, ó Deus, que o Senhor possa verdadeiramente tocá-los, ó Pai, e conceder a eles, ó Deus, a cura física, Senhor, que eles tanto esperam. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos, ó Pai, pela cura espiritual das pessoas. Ó Deus, que aqueles que estão afastados dos teus caminhos, ó Pai, aqueles que estão afastados, ó Deus, dos teus propósitos, que o Senhor possa também conceder sobre a vida deles, Senhor, uma cura espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar também, ó Deus, pela situação que nós estamos vivendo, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, cessar toda essa praga que está assolando o mundo, que o Senhor venha abençoar a nossa nação brasileira, que o Senhor venha abençoar também, ó Pai, os países que estão passando por uma situação emergencial. Ó Deus, em nome de Jesus, que isso logo passe, que o seu povo, ó Pai, possa novamente voltar a se reunir nas igrejas como era de costume, e que nós possamos, ó Deus, não retomar a nossa vida normal, mas que nós possamos pelo menos, ó Pai, poder caminhar sem essa preocupação. Deus, em nome de Jesus, nós também te entregamos a vida dos idosos da nossa igreja nas tuas mãos, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, Pai, dando cura física, mas principalmente dando cura espiritual também, ó Deus, acalmando o coração deles nesse momento de isolamento social, ao qual nós sabemos, ó Pai, que muitos dos nossos idosos são pessoas ativas, que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento estar trazendo tranquilidade sobre o coração de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós também pedimos, ó Deus, que os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós temos feito, os nossos planejamentos, ó Deus, possam ser cumpridos mediante a Tua vontade, que o Senhor venha abençoar a realização, Pai, de cada trabalho, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a manter cada trabalho, e depois, ó Deus, dessa situação, que nós possamos voltar cada vez mais forte, focado no propósito que é adorar, louvar, bendizer o Teu santo nome, Pai, e também, ó Deus, trazer vidas, ó Pai, para que possam experimentar também do Teu reino. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos porque Tu és fiel. Pedimos também, ó Deus, que sobre as situações que a igreja vive financeira, ó Pai, sobre a sua parte financeira, que o Senhor também, ó Pai, nos ajude a poder continuar contribuindo, ó Deus, continuar trabalhando, mediante, ó Deus, as situações que a igreja precisa. Que nós possamos, ó Deus, ter, ó Pai, a condição de ajudar com que a Tua obra seja suprida, com que os compromissos sejam arcados de maneira fiel e digna, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, e Te pedimos, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja conosco como o Senhor está. E nós encerramos essa oração louvando e bendizendo o Teu santo nome. Amém. Que Deus possa te abençoar, querido. Saiba que o Senhor, Ele tem um propósito muito especial na sua vida, na vida da sua família. E eu creio verdadeiramente que Ele tem ouvido o nosso clamor. E não se detenha só nesse momento, que você também possa fazer as suas orações em casa, você também possa fazer as suas orações com a sua família, mas nunca deixe de buscar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa por vir aí. Então fica ligadinho nesse culto abençoado, em nome de Jesus.
noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui novamente para celebrarmos o dom da vida e Deus tem uma palavra maravilhosa para cada um de vocês. Amém. Amém, igreja? Com alegria que vamos compartilhar a palavra do Senhor, que está em Isaías 26, versículos 3 e 4, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. É um cântico de louvor, de Isaías, que invoca e convoca aqueles que têm ao Senhor a buscarem e sentirem a paz e o reconhecimento do eterno abrigo. Que a nossa vida esteja fundamentada na rocha eterna. Convida eu e você. Nós temos vivido, temos experimentado estar sentindo essa paz que só Ele pode nos dar. A tua vida está fundamentada na rocha eterna, tem estado firme, tem sentido, experimentado essa maravilha que é ter a salvação e experimentar estar ligado no Senhor, vivendo perfeita comunhão, gratidão. Este momento é para a gente ter um momento de reflexão. Eu tenho experimentado essa bênção de ter essa paz que só Ele pode nos dar, que excede todo o nosso entendimento. Queridos, a data do nosso aniversário é um momento muito especial. É um momento que nós temos que realmente fazer uma reflexão. Como eu tenho vivido essa vida que o Senhor sonhou para mim? Eu tenho vivido os propósitos do Senhor? Bom, o meu desejo é que cada um dos aniversariantes possam experimentar a vontade perfeita do Senhor em suas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado ao Pai amado, mais uma vez, pelas vidas que estão fazendo aniversário, ó Pai. Abençoa cada uma delas, ó Pai querido, traz refrigério, realmente que eles reflitam, Senhor, que o Senhor é o dono da vida delas, é o Senhor que pode estar resolvendo qualquer situação, entregar de fato, Senhor, que o Senhor realmente seja a rocha firme para cada uma delas, ó Pai amado. Acreditamos que só o Senhor pode resolver todas as situações, ó Pai. Cuida de cada um, no mínimo dos detalhes, no seu serviço, na vida cotidiana, Senhor. Vai dando tranquilidade para cada um, ó Pai. É aí que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Em breve estaremos juntos. Sintam-se abraçados por nós. Se Davi das varas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
paz do Senhor, amada igreja. Mais um domingo estamos aqui reunidos para orar pelas nossas crianças. Hoje a gente vai meditar num versículo que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, que diz assim: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa semana o pastor Gerson me pediu que eu enviasse um vídeo das crianças para ele. E aí, quando eu fui buscar o vídeo, eu me dei conta da quantidade de tias e tios que passaram pelo Ministério Infantil. Além da saudade das crianças, eu senti muita saudade de muita gente que passou pelo Ministério Infantil e que hoje não está mais nos ajudando, contribuindo com o Ministério. Ou seja, retirou a mão do arado, né? E eu quero usar esse momento hoje para orar por essas pessoas que retiraram a mão do arado, que não estão mais conosco, mas que podem voltar, são muito bem-vindos. E para as pessoas que estão ali trabalhando com as crianças, né? Não é fácil, é difícil. Eu quero pedir que todo mundo que está trabalhando, que lembre de alguém que não está mais e ore por essa pessoa. E você que está trabalhando também, se fortaleça nesse período de quarentena, porque daqui a pouco tudo isso vai passar e nós teremos as nossas crianças de volta. Precisamos estar fortalecidas para poder receber as nossas crianças. Elas dependem de que nós estejamos bem para poder passar para elas tudo aquilo que é bom também, né? Espero encontrar todo mundo revigorado e forte, com vontade. Temos muitas coisas a fazer no nosso Ministério Infantil. Amém? Vamos orar. Paizinho, mais uma vez te damos graças, ó Pai, mais uma vez entoamos louvores a Ti, mais uma vez te agradecemos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido bom e fiel para conosco, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, pelo nosso Ministério Infantil, ó Deus, que o Senhor não nos desampare, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor toque na vida daqueles que estão desanimados, que o Senhor toque na vida daqueles que estão fora hoje, mas que eles queiram, tenham a vontade de voltar, ó Pai, a exercer esse ministério, esse trabalho que é tão, tão lindo. Eu te peço também, ó Pai, pelas nossas crianças, que o Senhor continue cuidando delas de forma sobrenatural, como temos visto o Teu cuidado até aqui. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito no meio das nossas crianças, no meio do nosso Ministério Infantil, em nossas vidas e através das nossas vidas. Te rendemos graças e te pedimos que o Senhor continue a nos guardar e a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Mistura
Agora nós vamos cantar duas músicas para as crianças e queremos que elas participem conosco cantando junto, tá bom? Cristo é precioso lá dos céus, o mais formoso. Ele é nosso amigo eterno, bondoso protetor. Morrendo quis salvar-nos, ressurreto quer guardar-nos, para o céu há de levar-nos o troféu do seu grande amor. Outra vez? Cristo é precioso lá dos céus, o mais formoso. Ele é nosso amigo eterno, bondoso protetor. Morrendo quis salvar-nos, ressurreto quer guardar-nos, para o céu há de levar-nos um troféu do seu grande amor. Agora nós vamos cantar uma que é mais conhecida um pouquinho, né? Sou duas vezes seu. Vê se o pessoal da antiga lembra aí. Jesus me fez e me remiu, porque por mim morreu, se me criou e me salvou. Sou duas vezes seu. Já que é duas vezes? Jesus me fez e me remiu, porque por mim morreu, se me criou e me salvou. Sou duas vezes seu. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Água da Vida, espalhada pelo Brasil afora. É um prazer, uma alegria, é uma honra estarmos juntos para cultuar ao Deus vivo, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Também quero dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, você que participa desse culto online pelo canal da Igreja Água da Vida. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe por meio dos louvores, das orações e da palavra dele que vamos compartilhar por aqui. Quero convidá-los a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. É sobre isso que eu quero refletir com os amados nessa noite. A palavra de Deus tem para nós um valor inestimável. Está escrito, por exemplo, que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento da nossa alma. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto e o inimigo sugeriu que ele transformasse pedras em pães, ele respondeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o pão sustenta o corpo. A palavra de Deus sustenta a alma. A Bíblia diz também que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É ela que orienta o nosso andar. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Agora, o mais importante é que é a palavra de Deus que nos conduz à fé em Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E como é que nós podemos ter fé? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, ouvindo a palavra de Deus, nós podemos ter fé, e tendo fé, nós podemos ser salvos em Cristo. Portanto, a palavra de Deus tem para nós um valor incalculável. E é muito bom sabermos que a palavra de Deus não pode ser aprisionada, ela não pode ser presa, não pode ser algemada. E nesses dias em que todos nós estamos presos em casa, é bom saber que a palavra de Deus não está, e ela nunca estará. A primeira coisa que nós podemos refletir nesse texto é que não é de hoje que se tenta aprisionar a palavra de Deus. Lá em Atos mesmo, no começo da igreja, quem conhece a história, os sacerdotes, os saduceus e outras organizações religiosas tentaram proibir aqueles primeiros discípulos de Jesus de pregar a palavra. E os ameaçaram com prisões, tortura, morte. Mas em Atos capítulo 4, versículo 20, por exemplo, Pedro e João se levantam e dizem: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A palavra de Deus não pode ser segura, não pode ser presa. E aquele que crê em Cristo não consegue se calar. Quando Jesus também entrava em Jerusalém, sendo aclamado como Rei dos Reis, e alguns tentaram calar os seus discípulos. E Jesus diz: olha, não adianta tentar calar essas pessoas, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 40. É impossível calar a palavra de Deus. Muitos já tentaram calar a voz de Deus, prendendo os pregadores, tentando desqualificar o valor da palavra de Deus, e todos na história foram vencidos, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada. O pregador, sim, e esse pode ser aprisionado. E nós vemos aqui nesse texto que Paulo estava preso exatamente por causa da palavra. O apóstolo Paulo foi preso e foi levado para os tribunais superiores em Roma. E essa era a sua própria vontade. Uma das autoridades, inclusive, declarou em Atos que Paulo bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Ele fez uma apelação para César e por causa disso foi levado para o julgamento em Roma, de onde nunca mais voltou. A história nos conta que Paulo foi decapitado por volta do ano 70 depois de Cristo. Isso nos mostra que o pregador tem seus limites. Muitas vezes o pregador, sim, ele é calado, ele é preso, algemado, ele é neutralizado. Enfermidades, crises de diversas espécies, perseguições, prisões, às vezes até a morte. O apóstolo Paulo diz que ele estava usando algemas por amor a Cristo, por causa de Cristo. Mas a palavra de Deus não estava algemada. O pregador pode ser algemado, mas a palavra de Deus não. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo aproveita esse tempo de prisão e ele escreve da prisão 4 de suas cartas que nós conhecemos aqui nas Escrituras. Da prisão ele escreve as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e também a carta a Filemon,
Isso entre os anos 57 a 61 depois de Cristo, período em que ele estava na prisão em Roma. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo não é considerada uma das cartas da prisão, apesar dessa menção que ele diz de estar sofrendo algemas. Então, a prisão do pregador acaba sendo a oportunidade de se pregar a palavra de Deus de outras formas. Na época do apóstolo Paulo, obviamente, não havia mídias sociais. Então, qual foi a maneira, qual foi a estratégia que ele encontrou? Mandar cartas. E ele mesmo preso escrevia cartas. Se nós lermos no final da carta aos Romanos, por exemplo, ele tinha um amanuense, que era uma pessoa a quem ele ditava e essa pessoa escrevia suas cartas. O amanuense que escreveu a carta aos Romanos chamava Tércio. Então Paulo, às vezes, até sem poder escrever, ele ditava, outra pessoa escrevia, essas cartas iam sendo remetidas e as pessoas recebiam a palavra de Deus. E vejam só, hoje, já 2000 e tantos anos depois, nós recebemos a palavra de Deus enviada da prisão pelo apóstolo Paulo. Então, o máximo que os homens podem fazer é aprisionar o pregador. E nós somos hoje pregadores da palavra, né? Jesus chamou todos os seus discípulos, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, todo cristão é um pregador da palavra. É inerente à condição de cristão ser um pregador. E nessa condição de pregador, muitas vezes nós somos aprisionados. Dizem os estudiosos que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, numa localidade, ele procurava conhecer 2 lugares. Primeiro, era a sinagoga, onde ele iria pregar de dia. E segundo, a cadeia, que era onde ele ia dormir à noite. Isso acontecia várias vezes, né? Ele pregava durante o dia, era preso, açoitado muitas vezes, algumas vezes ameaçado de morte, e Deus sempre o livrou enquanto foi o seu propósito de mantê-lo em ação, pregando a palavra de Deus. Ora ele era liberto por ação dos homens, ora ele era liberto pela ação sobrenatural de Deus, mas ele sempre foi usado por Deus, mesmo com prisões e ameaças de prisões. E assim com os pregadores. Até hoje, muitos querem calar a voz dos pregadores, calar a voz profética. Fazem leis para isso, para tentar algemar a palavra de Deus. Mas o máximo que vão conseguir é algemar os pregadores. A palavra de Deus jamais poderá ser algemada. Por quê? Porque é impossível, é simplesmente impossível aprisionar a palavra de Deus. Está escrito que a palavra de Deus é viva. Ela é viva, ela tem vida por si só. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante mais do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus é tão cortante que ela seria capaz de dividir até o indivisível. Nós, congregacionais, cremos que alma e espírito é uma coisa só. Até porque a gente não consegue diferenciar na Bíblia, né, o que é uma coisa e o que é outra. Ora é a alma que está no céu, ora é o espírito que está no céu, ora é a alma que está no inferno, ora é o espírito que está no inferno, ora é a alma que está alegre, ora é o espírito que está alegre, ora é a alma que está triste, ora é o espírito que está triste. E em todo sepultamento que a gente vai, né, a gente ouve os pastores dizer que o corpo vai para o pó e o espírito volta a Deus. Nós nunca ouvimos um terceiro destino, né, ou uma terceira destinação a um outro elemento que não seja corpo e alma e espírito. Até porque quando Deus criou o homem, nós vemos ali 2 elementos. Um material, que veio do pó da terra, e outro imaterial, que foi o sopro dele. Em Gênesis 2,7 diz que é alma, mas quando a gente vai lá para Eclesiastes, diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é capaz de fazer até o impossível. Aquilo que é impossível ao homem,
diferenciar e dividir. A palavra de Deus, ela é tão afiada que ela pode penetrar onde nada mais pode, onde nada mais consegue. Ela tem vida por si só. Ainda que se prenda o pregador, a palavra de Deus continua viva e continua eficaz. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela cumprirá o propósito a que foi destinada. Ainda que o pregador não seja qualificado ou gabaritado, ainda que o pregador seja retaliado ou neutralizado, a palavra de Deus não volta vazia. O apóstolo Paulo diz sobre si mesmo que ele procurava vigiar-se para que, tendo pregado a muitos, ele mesmo não fosse desqualificado. Os problemas e as fraquezas, os limites, as limitações do pregador em nada influenciam no poder da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, independente do pregador, e ela nunca volta vazia. Essa palavra que está sendo ministrada aqui, e que centenas de pessoas vão ouvir pelo canal da nossa igreja, ela não volta vazia. Ela vai penetrar nas almas, nos corações, nas vidas. E ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito que Deus tem de abençoar, de causar fé e de transformar as pessoas. Porque é isso que a palavra é. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus, ela é a verdade. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ora por nós e pede, Senhor, ele pede ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Num mundo relativista como esse que a gente vive, onde cada um tem a sua verdade, onde tudo é relativo, onde a gente ouve as pessoas dizendo isso não tem nada a ver, mas eu não concordo, eu não penso assim, eu tenho outra posição. Às vezes até no meio cristão vemos pessoas fazendo coisas que claramente a Bíblia condena, mas eles relativizam. Mas está escrito que a palavra de Deus é a verdade. Verdade, na língua original, o grego, é aletheia. É aquilo que é o que é. Existe uma verdade. E essa verdade não poderia vir de ninguém mais senão do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus sabe o que é verdade e o que não é. Porque Ele criou cada coisa que existe, cada pessoa que existe. Então Ele sabe. E essa é a sua palavra, a revelação dele a nós, seres humanos. Então, se ele disse aqui que é, então é. Se ele disse aqui que não é, então não é. E feliz o homem que acredita que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade não pode ser aprisionada, a verdade grita. A verdade escapa pelas mãos. A verdade, ela é exalada pelos poros, pelos olhos. Freud mesmo dizia que ninguém consegue mentir. Ele pode falar alguma coisa com a boca, mas ele vai desmentir pelos olhos, por todos os seus gestos, porque a verdade grita. É como se ela gritasse, apregoasse pelas praças, e mais dia, menos dia, ela vem à tona. E nós temos visto aí que todo o avanço da ciência, da tecnologia, da história, a Bíblia nunca foi desmentida, ao contrário. À medida em que as coisas vão sendo descobertas, o homem vai entendendo aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Muito tempo antes disso ser revelado pela ciência. E isso nos dá muita credibilidade para aceitar a palavra de Deus como sendo a verdade. Então, é impossível aprisionar a palavra de Deus. Muitos já tentaram, muitos ainda tentam, mas o máximo que se pode conseguir é aprisionar os pregadores, os portadores da palavra. Mas a palavra de Deus é viva.
ela nunca volta vazia. Nós estamos vivendo esse tempo aí de quarentena, onde nós estamos algemados. A nossa situação hoje é mais ou menos como a do apóstolo Paulo. Nós estamos aprisionados, nós estamos confinados, em isolamento. Mas da mesma forma, a palavra de Deus não está algemada. E assim como o apóstolo Paulo, da prisão, ele recebeu de Deus a estratégia de escrever suas cartas, e essas cartas ecoaram pelos séculos, nós também temos de Deus as estratégias para que a sua palavra não fique presa, mas seja divulgada em toda a face da terra. E nós temos visto a igreja, buscando alternativas, buscando soluções, e a palavra tem sido anunciada, os cultos têm sido prestados ao Senhor, e isso tem sido maravilhoso. Recebi há pouco tempo, foi até do meu grande amigo, pastor Tony, um memezinho, onde o inimigo estava conversando com Jesus, e o inimigo disse para Jesus: tá vendo? Eu fechei sua igreja. Aí Jesus responde: você que pensa, eu abri uma igreja em cada casa. Não é essa a ideia? Não é isso que lemos em Atos? Cada casa sendo uma igreja e cada crente sendo um ministro? Olha que boa oportunidade para isso. Então a palavra de Deus jamais poderá ser algemada. Podem fechar os templos, mas nunca poderão calar o templo do Espírito, que somos eu e você. Que possamos aproveitar esse tempo de isolamento para também pregar a palavra de Deus. Nós que temos acesso à rede social, ao telefone, nós podemos anunciar a palavra de Deus. Nós estamos desde o dia 15 de março sem reuniões públicas em nosso templo, ali no Monte Castelo, em Volta Redonda. Mas todos os dias tem pessoas orando umas pelas outras. Tem dia que a gente ora por 1, 2, 3 pessoas. Todo dia a gente se fala. Nós nos reunimos nos 4 cantos desse país para prestar cultos a Deus, como esse que você está assistindo aqui. Isso tudo mostra que a palavra de Deus não pode ser algemada. Podem fazer o que quiser conosco, mas a palavra de Deus prevalecerá. Eu quero convidar você a crer nessa palavra, a entender que ela tem poder para transformar a sua vida. Esse é o desejo de Deus para o ser humano, a transformação. E é para isso que ele nos deixou o seu evangelho, poder transformador para todo aquele que crê. Eu quero nessa hora abençoar a tua vida. Eu ergo a minha mão e a minha voz e quero abençoar agora toda a família Água da Vida, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada casal, cada idoso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero abençoar também a tua vida, meu querido visitante, e também toda a tua família. Eu creio que quando esse tempo passar, coisas boas virão. Isso também vai passar. E a mesma palavra de Deus, que não pode ser algemada, continuará produzindo os seus efeitos. E para cada porta que se fechar, vamos crer que Deus há de abrir muitas outras. E Ele continuará conduzindo o seu povo por esse grande deserto. E suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que Deus te abençoe. Assim que esse período de isolamento passar, quero convidá-lo a estar conosco. Lá no final do culto, vai mostrar o nosso endereço em Volta Redonda, em Barra do Piraí, ali também na 208, um bairro de Volta Redonda. Que você esteja conosco. Vamos juntos servir a esse Deus maravilhoso. Porque o que importa é andarmos com Ele. Quando nós andamos com Ele, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Espírito de Deus, vem te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, vem te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Graça e paz, Igreja do Senhor. Foi uma alegria, foi uma bênção podermos estar aqui juntos nesse domingo, cultuando a Deus, adorando o Senhor, esse momento aí de culto à água da vida. Nós queremos, amado, te orientar para que você durante a semana não deixe de estar lendo a Bíblia, não deixe de estar orando, não deixe de estar buscando o Senhor mesmo em casa. Amém? Queremos desejar uma semana abençoada para toda a igreja, que nós possamos estar assim alegres, né? As notícias têm chegado que esse período aí de quarentena está para terminar, então brevemente nós temos aí esperança, né? Fé que a igreja vai retornar, né? Vamos poder estar abrindo aí as portas da igreja. Então é momento de nós realmente buscarmos a Deus, é momento de nós confraternizarmos, é momento de nós meditarmos sobre aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Amém? Então, nesse momento, finalizando o culto, nós queremos orar junto com a igreja. Amém? Pedindo ao Senhor que esteja aí nos dando uma semana abençoada na sua presença. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, louvar e glorificar o Teu nome nessa noite. Te agradecer, Pai, pelos momentos de louvor, pelos momentos, ó Deus, da Sua palavra, pelos momentos que nós podemos estar aqui juntos, ó Pai, mesmo em casa, mas unidos na fé, Deus, no Senhor, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos como igreja, Água da Vida, estamos reunidos, louvando, glorificando o Teu nome. Receba a nossa gratidão, nosso amor, nossa alegria. Pai, nos dá aí uma semana abençoada na Tua presença. Pai querido, fala o coração de cada um, Deus querido, aonde essa palavra, aonde esse culto chegar, Pai, que sejam abençoados pelo Senhor, que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um, dos nossos irmãos, dos nossos anciões, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, de cada um, Pai, que faz parte da Tua igreja. Nós oramos para que esse tempo passe, para que, ó Deus, nós possamos novamente estar reunidos também no templo, ó Deus, adorando e cultuando o Senhor. Obrigado, Pai, nessa noite, obrigado nesse domingo, continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Esteja junto conosco orando, buscando ao Senhor, que Deus
Ele está cuidando de cada um de nós, amém? Receba nesse momento a bênção apostólica do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus, amém. Querido, tenha um domingo aí, um final de domingo abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor, amém? Em breve nós vamos estar aí, em nome de Jesus, com a igreja novamente aberta. Então continue orando, continue pedindo a Deus, para que Deus venha derramar mesmo a bênção dele sobre o Brasil, que esse mal vai embora, que esse tempo vai passar, e a igreja do Senhor vai sair mais fortalecida e vencedora, em nome de Jesus. Amém? Ótima semana, no nome de Jesus. Amém e amém.